Quando falamos em direito à educação, estamos falando apenas do direito de conseguir uma vaga em uma escola? Não. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional estabelece uma série de garantias que vão muito além da matrícula. O estudante tem direito ao acesso, mas também existem garantias relacionadas à permanência, à qualidade do ensino, à inclusão, ao transporte, à alimentação, à saúde, à alfabetização, ao acesso à tecnologia e até às condições físicas do ambiente escolar. E algumas dessas garantias foram acrescentadas à LDB nos últimos anos. Por isso, se você estudou esse assunto há algum tempo, é importante atualizar o conteúdo. Vamos começar pela garantia mais conhecida. A educação básica obrigatória e gratuita deve ser oferecida dos 4 aos 17 anos de idade. Essa educação básica é formada por 3 etapas: pré-escola, ensino fundamental e ensino médio. Aqui existe uma diferença importante que costuma causar confusão. A obrigatoriedade começa aos 4 anos. Isso significa que pais ou responsáveis devem matricular a criança na educação básica a partir dessa idade. Entretanto, a educação infantil gratuita é garantida às crianças de até 5 anos. Portanto, creche e pré-escola fazem parte da educação infantil, mas obrigatoriedade de matrícula e direito à educação infantil gratuita não são exatamente a mesma coisa. Uma criança com 2 anos, por exemplo, não está na idade de matrícula obrigatória. Isso não significa que a creche simplesmente deixou de fazer parte dos direitos educacionais. A educação infantil compreende creche e pré-escola, e cabe ao poder público organizar sua oferta. Inclusive, em 2026, a LDB passou a estabelecer que os municípios devem oferecer educação infantil em creches e pré-escola, tanto nas zonas urbanas quanto nas zonas rurais, considerando proporcionalmente a distribuição da população. Agora vamos para outra garantia muito importante. A partir do dia em que a criança completa 4 anos, a LDB assegura vaga em escola pública de educação infantil ou de ensino fundamental mais próxima de sua residência. Isso não significa necessariamente que uma família possa escolher qualquer escola pública e exigir matrícula nela. A garantia prevista em lei está relacionada à existência de vaga próxima da residência da criança, observadas as regras do sistema de ensino. E o direito à educação não desaparece quando a pessoa passa da idade considerada regular para determinada etapa. Quem não concluiu o ensino fundamental ou o ensino médio na idade própria, continua tendo direito ao acesso público e gratuito a essas etapas. É justamente nesse contexto que também aparece a educação de jovens e adultos. A LDB determina que a educação destinada a jovens e adultos considere suas características, necessidades e disponibilidade. E existe atenção especial ao estudante trabalhador. A legislação estabelece que devem ser garantidas condições de acesso e permanência na escola. Também existe previsão de ensino noturno regular, adequado às condições do educando. Perceba a lógica. Não basta simplesmente dizer: a escola existe durante o dia. Quem trabalha que se adapte. A própria legislação reconhece que diferentes grupos possuem necessidades diferentes para conseguir exercer efetivamente seu direito à educação. Outra garantia muito importante está relacionada aos estudantes públicos da educação especial. A LDB assegura atendimento educacional especializado gratuito aos educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação. Esse atendimento é transversal aos diferentes níveis, etapas e modalidades da educação e deve ocorrer preferencialmente na rede regular de ensino. Mas atenção! Atendimento educacional especializado, o famoso AEE, não deve ser entendido simplesmente como uma aula de reforço. O AEE possui função específica relacionada à identificação, elaboração e organização de recursos pedagógicos e de acessibilidade necessários para atender às necessidades educacionais específicas do estudante. Além disso, os sistemas de ensino devem assegurar currículos, métodos, técnicas, recursos educativos e organização específicos quando necessários. Também deve existir formação adequada dos profissionais responsáveis pelo atendimento especializado e capacitação de professores do ensino regular para a inclusão desses estudantes nas classes comuns. Portanto, inclusão não significa apenas permitir que o estudante entre pela porta da escola. É necessário criar condições para que ele participe do processo educacional. Agora pense em outro problema. De que adianta garantir matrícula se o aluno não possui condições básicas para frequentar a escola? É por isso que a LDB também determina programas suplementares. Ao estudante da educação básica podem ser assegurados programas de material didático escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde. A merenda escolar, portanto, não é apenas um favor oferecido pela escola. O atendimento relacionado à alimentação integra as garantias educacionais previstas na legislação. O mesmo raciocínio vale para transporte escolar dentro das condições determinadas pelas políticas públicas correspondentes. E os direitos não param por aí. A legislação estabelece padrões mínimos de qualidade. Isso significa reconhecer que oferecer qualquer espaço com um professor e chamar aquilo de escola não é suficiente. O processo de ensino e aprendizagem depende também de condições materiais adequadas, e esse ponto ficou ainda mais forte com mudanças recentes na LDB.
Desde 2025, a lei inclui entre as garantias do Estado o acesso à água potável e a existência de infraestrutura física e sanitária adequada no ambiente escolar. Em 2026, uma nova alteração detalhou ainda mais essas condições. As escolas públicas de educação básica devem contar, respeitando as especificidades de cada etapa e modalidade, com condições como o número adequado de estudantes por turma, biblioteca, laboratórios de ciências e informática equipados, acesso à internet, quadra poliesportiva coberta, cozinha, refeitório, banheiros, acessibilidade, energia elétrica, água tratada, esgotamento sanitário e manejo de resíduos sólidos. Observe como a ideia de qualidade educacional vai muito além da prova aplicada no final do bimestre. O ambiente em que o estudante aprende também importa. Outro direito acrescentado à LDB nos últimos anos é a alfabetização plena e o desenvolvimento gradual da capacidade de leitura durante a educação básica. A alfabetização passou a aparecer expressamente como requisito indispensável para que os direitos e objetivos de aprendizagem sejam efetivados. E existe ainda uma garantia que seria praticamente impossível encontrar nas primeiras versões da LDB dos anos 1990: a educação digital. Hoje, a lei estabelece a educação digital com garantia de conectividade das instituições públicas de educação básica e superior à internet em alta velocidade adequada para uso pedagógico. Mas cuidado! Educação digital não significa simplesmente colocar um computador dentro da escola. A lei também fala no desenvolvimento de competências relacionadas ao letramento digital, criação de conteúdos digitais, comunicação, colaboração, segurança e resolução de problemas. A tecnologia aparece como instrumento de ensino e aprendizagem. Outra situação importante ocorre quando o estudante enfrenta problemas de saúde. Imagine um aluno da educação básica que precisa permanecer internado durante meses. Ele simplesmente perde todo esse período escolar? Não necessariamente. A LDB assegura atendimento educacional ao estudante da educação básica internado para tratamento de saúde em regime hospitalar ou domiciliar por tempo prolongado, de acordo com a regulamentação do poder público competente. E houve outra atualização importante em 2024. Os sistemas de ensino passaram a ter que estabelecer regime escolar especial, tanto na educação básica quanto na educação superior, para estudantes impossibilitados de frequentar as aulas por tratamento ou condição de saúde que impeça seu acesso à instituição. Esse regime especial também contempla mães e estudantes lactantes quando preenchidos os requisitos previstos na legislação e na regulamentação correspondente. Agora vamos falar de liberdade religiosa. Imagine que uma prova esteja marcada justamente para um dia em que, segundo os preceitos religiosos do estudante, ele não possa realizar aquela atividade. A LDB assegura ao aluno regularmente matriculado em instituição pública ou privada, em qualquer nível de ensino, a possibilidade de requerer previamente sua ausência de prova ou aula por motivo de consciência e crença religiosa. A instituição deverá oferecer uma prestação alternativa sem custo adicional ao estudante. Essa alternativa pode ser uma prova ou aula de reposição em outra data, ou um trabalho escrito ou outra atividade de pesquisa definida pela instituição. Cumprida essa prestação alternativa, ela substitui a obrigação original, inclusive para efeito de frequência. Existe, porém, uma exceção prevista na própria lei para o ensino militar regulado por legislação específica. Outro assunto importante é o ensino religioso. Nas escolas públicas de ensino fundamental, o ensino religioso faz parte dos horários normais, mas a matrícula é facultativa. Preste atenção porque isso costuma aparecer em provas. O ensino religioso pode constar da organização escolar. O aluno, porém, não pode ser obrigado a se matricular. Também deve ser respeitada a diversidade cultural religiosa do Brasil, sendo vedadas formas de proselitismo. Ou seja, a escola pública não deve utilizar essa disciplina para converter estudantes para determinada religião. Quando falamos de diversidade, existe ainda outra garantia muito importante. O ensino fundamental regular é ministrado em língua portuguesa. Entretanto, às comunidades indígenas é assegurada a utilização de suas línguas maternas e de seus próprios processos de aprendizagem. Além disso, a LDB prevê programas de educação escolar bilíngue e intercultural voltados aos povos indígenas, buscando valorizar suas identidades, suas línguas, suas memórias históricas e seus conhecimentos. E hoje, a legislação também contempla expressamente a educação bilíngue de surdos, com a língua brasileira de sinais como primeira língua e a modalidade escrita da língua portuguesa como segunda língua para os estudantes abrangidos por essa modalidade educacional. Agora existe uma pergunta fundamental. O que acontece quando o Estado não oferece a educação básica obrigatória? Estamos falando de um direito que pode ser exigido. A LDB define o acesso à educação básica obrigatória como direito público subjetivo. Isso significa que não se trata apenas de uma intenção política ou de uma promessa para o futuro. Cidadãos, grupos de cidadãos, associações comunitárias, organizações sindicais, entidades de classe, outras entidades,
legalmente constituídas, e o Ministério Público podem acionar o poder público para exigir esse direito. A própria legislação estabelece consequências caso seja comprovada a negligência da autoridade competente em garantir o ensino obrigatório. E existem hoje também garantias relacionadas à transparência. O poder público deve divulgar, por exemplo, listas de espera por vagas nas instituições de educação básica de sua rede, inclusive creches, respeitando a ordem de colocação e divulgando os critérios utilizados. Pais, responsáveis e estudantes também devem ter acesso a informações relacionadas aos resultados das avaliações de qualidade e rendimento escolar realizadas pelo poder público. Portanto, quando falamos nos direitos e garantias educacionais previstos na LDB, não estamos falando apenas de todo mundo pode estudar. Estamos falando de um conjunto muito maior de condições. Direito à educação básica obrigatória e gratuita. Educação infantil gratuita. Vaga próxima da residência a partir dos 4 anos. Acesso para quem não concluiu os estudos na idade própria. Educação de jovens e adultos. Ensino noturno. Atendimento educacional especializado. Material didático. Transporte. Alimentação. Assistência à saúde. Qualidade. Alfabetização. Educação digital. Água potável. Infraestrutura escolar. Atendimento em situações de saúde. Liberdade de consciência e crença. Respeito à diversidade. E possibilidade de exigir do poder público o cumprimento do direito à educação. Agora vamos responder uma questão. Segundo a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, o dever do Estado com a educação escolar pública é efetivado mediante diversas garantias. Assinale a alternativa correta. Alternativa A. A educação básica somente é obrigatória durante o ensino fundamental, dos 6 aos 14 anos. Alternativa B. O atendimento educacional especializado é oferecido exclusivamente em instituições especializadas separadas da rede regular. Alternativa C. A educação básica obrigatória e gratuita compreende a faixa dos 4 aos 17 anos, incluindo pré-escola, ensino fundamental e ensino médio. Alternativa D. O ensino religioso é obrigatório para todos os estudantes matriculados no ensino fundamental público. Alternativa E. O estudante que não concluiu o ensino médio na idade própria perde o direito ao acesso gratuito à educação pública. A resposta correta é a alternativa C. A educação básica obrigatória e gratuita vai dos 4 aos 17 anos e compreende pré-escola, ensino fundamental e ensino médio. E lembre-se, essa é apenas uma das garantias previstas na LDB. Entender a legislação educacional é compreender que o direito à educação não termina quando a matrícula é realizada. É necessário garantir acesso, permanência, aprendizagem, inclusão, condições adequadas e qualidade. Se você está cursando pedagogia, licenciatura ou outra graduação e precisa de suporte durante sua jornada acadêmica, fale com a equipe do projeto Fábrica de Mestres pelo WhatsApp disponível na descrição. Continue acompanhando os conteúdos porque entender a LDB ajuda não apenas nas avaliações e concursos, mas também a compreender quais direitos realmente existem dentro da educação brasileira.